Então, quando nós viemos aqui a primeira vez, nós falamos sobre esse relacionamento palpável com o Espírito Santo. Expressamos, na verdade, era um curso e agora virou um livro de muita excelência, onde as pessoas têm sido impactadas pelo Espírito Santo. Né? Muitas pessoas têm contado que, enquanto leem o livro, elas sentem eletricidade, Eita elas glória. sentem o poder de Deus. Pessoas são curadas, restauradas e começam a viver um relacionamento com o Espírito Santo de uma maneira profunda e extraordinária. Então, esse é, de fato, o objetivo do livro, de trazer experiências que a gente teve com o Espírito Santo e fazer com que as pessoas sejam inspiradas a viverem experiências tão iguais ou melhores com o Espírito Santo. E como faz para ter um relacionamento com o Espírito Santo? Então, nós falamos muito sobre muitas maneiras de se aproximar do Espírito Santo. Né? Nós acreditamos de fato que quando o véu se rasgou, nós temos essa liberdade para entrar no Santo dos Santos. E a própria palavra diz, né? Tem de ousadia entrar no Santo dos Santos. Né? E de verdade a gente tem esse entendimento que o Espírito Santo ele é um amigo, não só o seu Deus, claro, primeiramente seu Deus, o seu Pai, o seu Salvador, o seu Senhor, mas ele também se torna o nosso amigo. E quando isso acontece, nós nos aproximamos, né? Mateus 6,6, fecha a porta do teu quarto, orarás ao teu Pai que está em secreto, e ele te recompensará. Essa recompensa maior que nós recebemos são os toques do Espírito Santo, o amor do Espírito Santo e, de fato, a realidade dele sobre nós. Parece que se não falha a memória, que faz quase um ano, você contou até lá naquele primeiro programa uma experiência que teve com o Espírito Santo. Se foi isso? Se quiser contar, conte de novo aí para só o pessoal ficar curioso e ir lá assistir o outro programa. Eu tenho muitas experiências com o Espírito Santo, né? Depois que minha vida, como eu conto lá, eu orava 5 minutos por dia, com muita dificuldade. Depois que eu conheci a pessoa do Espírito Santo, né? Porque ninguém nunca me falou isso. A gente nasce desde o berço, né? Cresce na igreja. E eu, com os meus 20 e poucos anos, fui descobrir que o Espírito Santo era uma pessoa. E, de fato, essa realidade dele me tocou. E eu comecei a viver... Esse meu tempo de oração mudou para horas de oração. Né? Porque eu o conheci, eu entendi que eu não estava no quarto mais sozinho, né? Eu entendi que de fato tinha a realidade dele comigo e eu sentia ele fisicamente. E hoje poucas pessoas estão vivendo isso. As pessoas elas vivem muito dentro desse círculo, né, religioso e elas nunca conhecem a pessoa do Espírito Santo. E elas sentem como se fosse um teto espiritual. A pessoa querendo crescer, não sabe como faz, não sabe por onde ir. Às vezes pensa que uma chave é talvez algo que alguém vai falar ou algo que alguém vai dizer, mas a realidade, a chave que muda a história de qualquer pessoa é você conhecer o Espírito Santo de uma forma profunda, a ponto de verdade dele se conectar com você, não só com o seu espírito, mas com todo o seu corpo e com toda a sua alma. Né? Então, esse relacionamento de fato muda o homem e de fato muda o seu ministério. É impossível um avivamento não acontecer com quem tem uma chama queimando dentro de você. Né? Se você tem uma chama queimando do Espírito Santo dentro da sua vida, é certo que de fato o avivamento vai acontecer aonde você chegar. Né? Então, nós preservamos isso e quando nós chegamos nas igrejas para ministrar, como nós estamos essa semana aqui ministrando em São Paulo. Quando nós chegamos nessa igreja, nós priorizamos não, de fato, a unção, porque é muito maravilhosa a unção, mas nós priorizamos a presença dele. Né? Nós vimos pessoas agora em Sumaré que nós só se aproximamos, pastor, e essas pessoas começaram a chorar compulsivamente, sendo curadas. E eu perguntei para uma das meninas, por que você está chorando? Eu falei, porque Deus está me falando que você precisa liberar perdão. Você sabe quem é? E ela disse, é o meu pai, e apontou para ele. Isso aí tocou a igreja inteira, porque aquela dor, ela já tinha 1 ano e 6 meses que não falava com o pai. Dentro da casa. Dentro de casa. E Deus começou a curar ela, e ela correu e abraçou o pai. E a igreja se emocionou, porque, querido, a presença, ela restaura e muda. Então, a presença ela vai fazer até o que a unção não faz.
E isso é muito importante. É forte essa frase, fala de novo. A presença vai fazer até o que a unção não faz, né? Então nós temos esse princípio de fato em nós. E é interessante que você falou lá no primeiro e já um ano depois, com certeza aconteceu muito mais curas e milagres. Com certeza. Essas curas e milagres que acompanham o seu ministério, você tem uma escola, depois nós podemos até falar dessa escola dos ungidos, tem a ver com isso, com esse relacionamento com o Espírito Santo, ou é algo à parte? Completamente, porque a nossa escola ela tem um princípio de ensino. Nós sempre começamos pela intimidade e depois nós ensinamos a operação dos dons. Isso aqui no outro podcast a gente falou um pouco sobre isso. As pessoas esperam, sobem montes, descem montes, acampam em montes e acham que vão descer de lá e tudo vai acontecer. E de fato nós não temos esse entendimento. Nós temos o entendimento que Deus se move sim, ele pode se mover de maneira sozinho, ele não depende de nós, mas ele quer contar conosco. E isso é incrível. E nós entendemos que existem chaves espirituais para cada tipo de operação. Existem chaves espirituais para a manifestação do dom. Existem chaves espirituais para a gente se achegar ao Espírito Santo. Mas a principal coisa, quando nós nos achegamos ao Espírito Santo, é a espontaneidade, né? Essa espontaneidade, ela traz de volta, traz esse relacionamento com o Espírito Santo de uma maneira extraordinária. Porque antes os sacerdotes, para poder entrar no Santo dos Santos, era um rito extraordinário que eles faziam para entrar. E hoje o que Deus pede para nós não é rito. Deus pede para nós espontaneidade e adoração. Então isso muda a história de qualquer pessoa. Então hoje nós temos muitos ensinos acerca do profético, acerca dos dons espirituais, acerca da unção. Ensinamos muitos ministros do Brasil, graças a Deus por isso. Pessoas estão operando, porque uma coisa, o pastor Ariston, é você ensinar e só você conseguir operar. E aí não tem resultado na vida das pessoas. Então, Deus ele fundou a escola de ungidos com o objetivo de todos operarem. E quando eu falo isso, os religiosos se sacodem, porque eles acreditam que algumas pessoas não nasceram para operar a cura. E eu digo com toda certeza, baseado nos resultados que nós temos tido em todos os lugares, todos foram gerados para manifestar o reino de Deus. Todo crente pode ser usado na cura? Todo cristão pode ser usado na cura. Todo filho de Deus manifesta o reino de seu Pai. Todos. E isso é algo maravilhoso de se falar, porque às vezes tem pessoas aí que estão tentando há muito tempo, às vezes impõem as mãos sobre os enfermos. Acontece o que acontecia comigo. Antes da cura, eu impunha as mãos sobre os enfermos e parecia que a dor dele piorava. Falava assim, e aí, melhorou? Não, tá pior. Falei, Deus não me chamou para cura, né? Então, muitas pessoas falaram para mim, não, para com isso. Não vai atrás disso. Você tá vendo que não tá acontecendo. Continua sendo usado só na palavra. E eu, não, a palavra tem poder. E eu quero ver esse poder se manifestando. E o Deus que eu falo que cura, eu quero ver curar as pessoas. E, na verdade, não era porque Deus não estava curando. Porque eu falo sempre de Isaías 53:4. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós fomos. Ele já fez isso. Posso falar uma coisa que gera uma polêmica um pouco? Então, quando eu chego na igreja, eu falo assim, gente, Deus não vai se levantar do trono dele para curar você. E as pessoas ficam assustadas. Não, mas eu quero a cura. Não, tudo bem. Mas Deus não vai se levantar e nem vai se mover, e nem vai levantar as mãos dele e nem precisa liberar uma palavra. Por quê? Porque ele já fez isso na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades pelas suas pisaduras. Nós fomos sarados. Então, nós precisamos entender que se hoje você não está curado, não é porque Deus não te curou, é porque você não acessou aquilo que ele já fez por você. Então, nós somos meros ministros de Deus, pequeninas pessoas do reino, que faz você acessar essa cura. E isso é extraordinário. Extraordinário. Eu lembro que
no primeiro programa nós deixamos uma pincelada só para a pessoa ficar com gostinho, falando do profético, e teve uma frase que até meio polêmica que você falou e que eu estava lembrando dela para perguntar isso, que você falou assim, que mais ou menos assim, que eu não vou lembrar a palavra exata, mas que é o dom da profecia, a pessoa profetiza na hora que quiser, ter um controle. Isso é meio polêmico também, porque a maioria nós acreditamos que os dons nós não temos controle, nenhum dom, né? E só o da língua, olha lá, mas tem uns que nem acreditam na língua também, nós ensinamos aqui só das línguas, mas eu achei interessante isso. Nós temos o controle? Temos. E o mais interessante não é que é só através do dom da profecia, é através de todos os dons. Todos os dons nós temos o controle? Temos o controle. Podemos manifestar na hora que quiser? Todos. Eu vou contar só uma experiência. Uma certa vez, estava numa live, tinha alguns pastores comigo. Esses pastores estavam numa sala comigo. E eu comecei a assistir essa live de uma apóstola, e essa apóstola começou a profetizar na live. E começou a falar assim, falando em línguas, né? Com os olhos fechados. E eu falei, você quer ver que eu falo para os pastores, quer ver que eu falo o que ela está falando? O que Deus está falando através dela? Eu falei, poxa, pastor, não, isso aí é demais já. Eu falei assim, Deus tá falando isso. Aí, quando ela acabou de falar em línguas, porque Deus tá falando isso, a mesma coisa. Aí os caras assustados na sala. Como que você conseguiu acessar o que ela tava falando antes mesmo dela falar? Eu falei, isso é um acesso que Deus nos dá quando a gente aprende. Exatamente, da interpretação. Então, eles falaram assim, não, mas aí pode ter sido só uma sorte, alguma coisa que aconteceu. E eu falei, tá bom. E ela começou a orar em línguas de novo, de olhos fechados. E eu falei, você quer ver que eu falo de novo? Porque eu estou conectado. A gente consegue se conectar a essas línguas. E ela começou a falar. Eu falei, Deus está falando isso. E fui escrevendo na live dela, para ficar gravado. Fui escrevendo no comentário da live, tudo que ela estava falando em português. E ela falando em língua com os olhos fechados. E ela falou assim, e Deus está falando isso. Aí eu falei, olha que ela está falando exatamente o que estava escrito lá. Isso. E ela abriu os olhos. Quando ela abriu os olhos, estava escrito tudo que ela falou. E ela falou, meu Deus, porque eu não tinha como escrever tão rápido depois que ela falou. Ela falou, meu Deus, olha o profeta lá do Rio de Janeiro, tá falando a mesma coisa. Olha só, que coisa incrível. E virou uma repercussão aquilo ali. Né? E nós temos um curso falando sobre isso, de como acessar a profecia e como acessar as revelações. O nome do curso é? Como acessar as revelações. O nome do curso. Então, hoje nós sabemos fazer isso. Agora, tem uma coisa que nós não controlamos. Será que Deus vai me revelar tudo que eu vou querer, tudo que eu quiser? Não. Deus, ele vai limitar você em muitas coisas. Quanto mais íntimo do Espírito Santo você se torna, mais ele vai contar sobre as pessoas. Mas igual nós estamos numa sala aqui, se você quisesse acessar uma profecia para falar comigo, você tinha? Com certeza. A gente consegue acessar gerando um ambiente. A primeira coisa que eu preciso fazer é gerar um ambiente. Gerei um ambiente, essa unção profética vem. Você quer que eu ensine? Eu quero que ensine. Eu tô querendo que ensine. E ela fala assim, como acessa isso? Então, vamos lá. A gente tem alguns princípios, né? E a Bíblia fala em 1 Coríntios 14, se eu oro em línguas, o meu espírito ora. Mas o meu intelecto fica infrutífero. Isso é, quando você ora em línguas, a sua mente, ela zera. Você não consegue ter outros pensamentos. O princípio da profecia é isso. Você precisa estar vazio para Deus te encher. Se você estiver cheio de si, de fato isso não acontece. A Bíblia também diz, abra a boca e eu a encherei. Então, quando muitas das vezes já aconteceu isso, Deus está numa igreja até aqui mesmo em São Paulo, e eu estou orando em línguas e chamando, né, essa atmosfera profética. E quando eu chamo essa atmosfera profética, não só eu posso profetizar, quem é profeta e está no lugar vai sentir essa conexão, esse acesso às revelações.
Só que muitas das vezes a gente não tem a ousadia para fazer. Então vamos lá. Eu quero zerar minha mente para que Deus possa trabalhar e me inserir uma coisa que não está aqui, tá? Então começa a orar em línguas. Namas, tocou, Nyaná, Yasuri. E tem cristão que já vai falar assim, pronto, então ele tá orando na carne, ele ora a hora que ele quiser em línguas. E de fato, gente, isso aqui é o primeiro princípio. Você ora a hora que você quiser em línguas, tá bom? As línguas são suas e é um momento você e Deus. Aí você fala assim, mas eu tenho medo de orar na carne, então você nunca vai viver o Espírito. Porque o Espírito é fé. Nós precisamos ter fé de que quando nós abrimos a boca, as palavras virão e de fato eu vou orar em línguas. Por isso que muitas pessoas têm bloqueio de falar em línguas. Porque estão esperando até hoje o anjo descer e enrolar a língua delas. Isso não vai acontecer, irmãos. Me perdoa, mas eu, em todas as vezes que nós ministramos batismo, deve ter milhares de pessoas que já foram batizadas com o Espírito Santo no nosso ministério. Eu nunca vi o anjo descer e enrolar a língua de ninguém. Porque Deus, ele é cavalheiro. Deus, ele não te força nada. Deus, ele vai fazer assim, se você quiser, eu te dou. Ele sempre vai estar à porta e bate. Se você abrir, ele entra. Então, ele é cavalheiro. Então, você precisa querer e entender que, de fato, está sobre a sua vida. Então, vamos lá. Nós estamos orando em línguas e essa atmosfera está sendo gerada. Lembrando que quando você ora em línguas, geralmente você repete, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui, a pessoa fala a mesma palavra toda hora. Isso é tudo bem, não tem atmosfera profética ali. Você só está orando em línguas. Só que quando as línguas começam a mudar, e por exemplo, você está aqui, Lamayasu, Lamayas, e quando começa as línguas, Lamayasur, Mandá, Soko, Manayasoi, quando ela começa a mudar, isso é um sinal que a atmosfera profética está descendo. E ali você está gerando uma atmosfera. Ninguém ensina isso aqui. Eu nunca vi ninguém ensinar isso aqui. E essa atmosfera começa a tomar. É por isso que você vê muitas pessoas, antes de profetizar, elas oram em quê? Em línguas. Muitas das vezes, quando todos vocês estão assistindo aí, talvez agora, antes de você profetizar, você orou em línguas. Por quê? Porque as línguas, elas tornam infrutífera a sua mente. E aí fica mais fácil de Deus inserir uma informação em você. Então, esse é um acesso onde você se conecta com Deus, a oração em línguas. Então, essas línguas começam a variar. Já aconteceu de você estar na igreja e alguém começar a falar em línguas e a igreja toda calar, porque ela estava falando uma variedade de línguas muito grande. E todo mundo paralisa para saber o que Deus vai falar ali. As pessoas não sabem essa chave, mas elas sentem essa chave. Então, depois que essa língua começa a variar, o que acontece? Você vai abrir os seus olhos. Isso aqui já é uma chave, viu, gente? De tudo que eu estou ensinando aqui. Você vai abrir os seus olhos, você vai olhar para toda a igreja. Aonde o seu olhar paralisar, é aonde Deus está dizendo assim para você. Através disso, eu quero falar com essa pessoa. E aí que está a fé. Porque, às vezes, você não vai ter o que falar ainda, mas você vai ter que ir até a pessoa. Aí que está a fé. E aí você pergunta o nome, ou então, quando você chega perto dela, vem tudo. Então, você precisa crer nisso. Quer ver onde as pessoas mais recebem revelação? É quando elas vão orar por alguém. Você abre a boca e eu a encherei. Eu vou orar por você e eu tô orando, abençoa, pai, o pastor Aristo. E de repente, Senhor, toca a família dele, o coração, Senhor, do filho dele. E Deus vai começar a falar coisas que eu não sei. Então, quando a gente tem essa ousadia de fazer isso, as coisas acontecem. Eu já chamei pessoas, pastor Aristo, que isso já aconteceu no culto, eu chamei pessoas na frente e eu falava assim, Senhor, fala rápido, pai, porque a pessoa tá chegando. Fala comigo rápido, porque a pessoa tá chegando aqui, Senhor. E o que eu vou fazer se ela chegar aqui e eu não tiver nada para falar? E quando a pessoa chegou na frente, Deus liberou. Então você tem que ter essa ousadia. Deus nos chama para ser ousado. A mesma coisa o dom da cura. Quando eu chego na igreja, independente da igreja que seja, eu falo, todos os enfermos vêm para frente. Eu não sei quem é que vai vir, se é paralítico, se é cego, se é surdo, se é canceroso. Eu não sei quem é que vai vir para frente. Mas eu tenho uma atitude de fé. E isso move a atmosfera.
Então, todos os dons nós precisamos ter ousadia. Eu sempre falo uma coisa que também gera uma polêmica. Eu falo, você controla o dom, mas Deus controla você. Então, isso aqui a gente tem que trazer para o nosso coração. E basicamente, essa é a base de tudo. Aí.